Olá pessoal do projeto Parei de Fumar, nós estamos mais uma vez aqui para conversarmos e hoje será a nossa primeira conversa, a nossa primeira aula propriamente dita, de caráter técnico sobre a questão da dependência do cigarro, sobre a questão diretamente de parar de fumar. Quando a gente fala em dependência do cigarro, nós logo imaginamos que uma das maiores dificuldades é a dependência ou livrar-se da dependência da nicotina. Então essa é, na grande maioria das vezes, a impressão que se tem das dificuldades relacionadas a depender do cigarro. Na verdade, existem outras dependências quando a gente fala em fumar. Existe a dependência química, a dependência física propriamente dita, que é a dependência de fato da nicotina. Realmente essa dependência é uma dependência difícil, ela tem a ver com o nosso corpo, com o nosso sistema fisiológico, é uma dependência que o nosso corpo vai reclamar ela, porque nós vamos condicionar o nosso corpo a gostar da nicotina, a precisar da nicotina para desenvolver a noção de prazer. Então, essa é uma das dependências, a dependência química. No entanto, existem outras duas dependências, que eu creio que sejam duas outras dependências mais difíceis de ser tratada, mais difíceis de ser vencidas. A primeira delas é a dependência psicológica. O que é a dependência psicológica com relação ao cigarro? Na dependência psicológica, o fumante ele estabelece uma relação de afetividade com o cigarro. Ele substitui o cigarro e fica dependendo dele como se fosse um amigo, como se fosse algo que ele pudesse desenvolver afetividade por ele. Isso é muito interessante. De repente a pessoa está sozinha e ele sente falta de acender o cigarro e na cerimônia, naquele cerimonial de acender o cigarro e de passar ali aquele momento sozinho com o cigarro, tranquilo com o cigarro, ele estabelece essa dependência afetiva com o cigarro. Então, ele acaba precisando do cigarro como se ele precisasse de um amigo. Então, essa é uma característica interessante, mas é extremamente verdadeira. A pessoa acaba estabelecendo essa relação de amizade com o cigarro, ou uma relação de dependência do cigarro, como se o cigarro fosse ali um personagem que ele precisasse ficar com ele, e isso lhe dando assim uma sensação de estar com alguém, de um preenchimento de alguma coisa que lhe falta. Então essa é uma dependência que nós vamos conversar sobre ela e falar bastante para que a gente possa nos livrar desse tipo de dependência. É uma dependência delicada, importante, que nós vamos tratar dela com bastante técnica. E depois nós temos uma outra dependência, que é a dependência comportamental. A dependência comportamental com relação ao cigarro é aquela dependência que a pessoa ela vai fumar não necessariamente porque ela está necessitando da nicotina e nem necessariamente porque ela está buscando no cigarro uma relação de afetividade, está precisando ali de um amigo, está precisando
preencher aquele momento que ele está passando difícil, um momento de nervoso, um momento de angústia, sei lá, e ele busca então no cigarro uma companhia. Não é isso. A dependência comportamental é quando o indivíduo passa a fumar porque ele está condicionado a fumar. Vou dar um exemplo. Ele fumou tanto depois de tomar um cafezinho, mas fumou tanto, isso já faz muitos anos, que imediatamente após tomar um café, o cérebro condiciona a pessoa, movimenta a pessoa para buscar o cigarro. Ou a pessoa, quando vai dirigir, ele já se habituou tanto a entrar no carro e pegar o cigarro, que ele está condicionado a entrar no carro e o cérebro lembrar ele que ele tem que fumar. E aí, esse condicionamento vai fazer com que a pessoa fume, não necessariamente porque ele está precisando da nicotina. Então, existem muitas situações que foram criadas ao passar dos anos que vai levando a pessoa a fumar sem mesmo estar com vontade de fumar, mas porque ele está condicionado a fumar. Por isso que tantas pessoas buscam o cigarro depois do café. Existe de fato uma relação entre a cafeína e depois a necessidade da nicotina? Existe alguma relação, mas a questão muito mais forte nesses casos é a relação da dependência comportamental. Infelizmente, o fumante ele vai desenvolvendo dependências comportamentais ao longo dos anos. É 1 ano, 2 anos, 3 anos fazendo a mesma coisa, no mesmo momento, na mesma situação. E o nosso cérebro vai se acostumando com isso e, de repente, nem por necessidade propriamente da nicotina, o cérebro vai dizer, opa, é hora de fumar, então eu vou fumar, mas não vou fumar porque eu estou com algum tipo de dependência da nicotina ou com algum tipo de dependência psicológica. Muito mais é porque eu já faço isso há tanto tempo e eu me acostumei a fazer isso. Eu estou condicionado comportamentalmente a fazer isso. Então, são essas as dependências que nós vamos tratar. Não é somente a dependência da nicotina. Então, existem aspectos interessantes para nós abordarmos, existem ferramentas interessantes para que a gente possa lidar com essas dependências e nós vamos abordar todas elas. Como nós estamos falando assim, é a nossa primeira fala técnica sobre o assunto, eu queria dizer para vocês que todo esse curso, essa conversa que nós vamos ter com relação ao cigarro e essa nossa luta para deixar de fumar, ela foi construída ao longo do tempo e nós estudamos bastante para falar sobre isso. A minha formação, eu sou farmacêutico, essa é a minha graduação, sou farmacêutico e depois eu fiz uma especialização em qualidade de vida na Unicamp e o fim do meu trabalho, desse estudo, foi baseado na questão do tabaco e depois eu tive o prazer de fazer alguns cursos com a Organização Mundial de Saúde, a Organização Pan-Americana de Saúde, sobre a dependência do cigarro. Então, tudo que nós estivermos falando, ele está bastante baseado em aspectos técnicos. E as técnicas que nós vamos abordar aqui para nós deixarmos de fumar, elas são técnicas tiradas de um
trabalho muito bem feito do INCA, né? Do Instituto Nacional do Câncer, do Instituto do Câncer, e esse trabalho que fizeram resultou num grande compêndio e que tratou de todas as possibilidades de lidar com a dependência, fizeram um trabalho, registraram esse trabalho e é desse trabalho que nós tiramos todas as técnicas para se deixar de fumar. Foi feito ali um estudo com as possibilidades, as melhores possibilidades para se deixar de fumar. Então nós estamos baseando o nosso trabalho nesse estudo do INCA e também baseado em tudo aquilo que nós aprendemos durante os cursos que nós fizemos para lidar com essa questão. Então, gente, tudo que nós dissermos aqui tem bases científicas e muito sólidas para que se deixe de fumar. E mais do que isso, tudo aquilo que a gente está falando aqui tem resultados muito positivos com relação a isso. O próprio curso, né, o projeto Parei de Fumar, tem assim, muitos resultados positivos para que a gente possa dizer com bastante ânimo, com bastante propriedade, que se for seguido todos os passos que nós colocaremos aqui, a possibilidade de deixar de fumar é muito grande. Então, nós vamos tratar e mostrar ferramentas para a gente se livrar da dependência química, a dependência da nicotina, a dependência física. Nós vamos mostrar bastante ferramentas que vão tratar da questão da dependência psicológica e também vamos mostrar bastante ferramentas que vão tratar da dependência comportamental. Então, é bom que se tenha consciência dessas dependências, é bom que se tenha consciência que, infelizmente, com o passar do tempo, nós não apenas estamos dependentes da nicotina, nós acabamos fazendo do cigarro um amigo e a gente precisa desmanchar essa amizade. Nós precisamos desconstruir essa amizade e colocar o cigarro no lugar certo dele. Ele, na verdade, é o seu maior inimigo com relação à saúde. É o seu inimigo direto com relação à saúde. E nós vamos esclarecer isso para dentro da nossa compreensão psicológica. A gente precisa construir isso dentro da gente. Desfazer essa amizade não é fácil. Compreender que esse pseudo-amigo não é nenhum amigo, ele é nosso inimigo, é preciso que a gente estude um pouco isso, tenha consciência disso, aprenda muito bem isso, para que a gente encare de frente essa falsa amizade e rompamos com essa amizade. E também nós precisaremos desconstruir algumas rotinas que nós criamos que nos fizeram dependentes comportamentalmente falando do cigarro. Então nós vamos trabalhar para que a gente possa desconstruir alguns comportamentos nossos com relação ao cigarro. De repente, fixarmos bastante a nossa atenção para o que estamos fazendo. É muito comum a gente fazer as coisas sem pensar. Então, uma das ferramentas que nós vamos usar é fumar e pensar exatamente naquilo que estamos fazendo. Chamar a atenção para não fazer as coisas sem pensar. E, infelizmente, quando a gente fuma, nós dificilmente estamos atentos de fato ao que estamos fazendo. Fumamos sem prestar atenção no mal que estamos fazendo a nós mesmos, e a coisa vai passando, e nós vamos cada vez mais ficando
enrolados, emaranhados com essa dependência terrível. Então, nas próximas aulas, nós vamos abordar cada dependência e vamos já preparando ferramentas para lidarmos com ela. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro, falando especificamente sobre as técnicas para parar de fumar, falando especificamente sobre as dependências. Muito obrigado a vocês.